Bom dia a todos. É com muita gratidão que estamos novamente aqui juntos para podermos ouvir a palavra do nosso bom Deus. Estamos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Estamos gratos ao Senhor também por tudo aquilo que Ele irá fazer, sabendo que Deus está a controlar todas as coisas para que tudo aquilo que nos acontece possa visar a sua glória. Hoje é um dia muito especial para muitos evangélicos que celebram o Dia das Mães. Há aqueles que celebram no primeiro domingo. Nós, normalmente, celebramos no segundo domingo por razões históricas. Então, celebramos o Dia das Mães neste domingo. Por isso, quero expressar a minha gratidão neste momento à mãe, e neste caso à mãe dos meus filhos. Quero expressar a minha gratidão à minha mãe. Quero expressar a minha gratidão às mães, especialmente da Igreja Batista da Graça. É uma enorme alegria ver todas as mulheres que exercem esse ministério de ser mãe. Quero também agradecer a Deus por todas as mães que estão a ouvir a minha palavra de gratidão e as minhas orações também para aquelas mães que perderam os seus filhos, como também aos filhos que perderam as suas mães. Mas também quero expressar as minhas orações para com todas aquelas mulheres que desejam muito ter filhos e que não conseguem. As minhas orações também estão convosco para que possam sentir também a paz de Deus nos vossos corações. Então, contem comigo, contem com as minhas orações para que a boa ou a bondade de Deus possa ser vista na forma como nós cuidamos dos nossos filhos. Vamos então abrir as nossas Bíblias hoje no livro de Juízes, o livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7 a 11. Juízes, capítulo 3, versículo 7 a 11. E vamos estar então a estudar a vida de mais uma personagem bíblica e vamos olhar então para como o Evangelho é visível na sua vida. Muitas vezes olhamos então para a Bíblia de uma forma legalista, quando achamos que a Bíblia é um livro de regras e se obedecermos a determinados passos, então algo acontecerá na nossa vida. Por exemplo, se eu orar pelos meus filhos e falar-lhes do Evangelho, a salvação deles irá realizar-se. E se não se realizar, foi porque eu falhei em alguma coisa no processo, ou então Deus falhou comigo, quase como se estivesse em dúvida. Isto é o que acontece quando nós olhamos para a Bíblia de uma forma legalista. Olha-se também para as histórias bíblicas, à procura então das melhores frases motivacionais, e não olhamos para essas histórias bíblicas à procura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E de repente, quase sem darmos conta, e tal como vimos a semana passada, a Bíblia rapidamente torna-se acerca de nós e não para nós. Temos estado então a ver o Evangelho no Antigo Testamento. Por isso, temos de saber que as histórias que acontecem na Bíblia não são sobre nós, não são sobre os 5 passos ou os 10 passos que nós devemos fazer para a nossa vida, mas sim como Deus se reconciliou com a humanidade. Todo o Antigo Testamento aponta assim para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois ele é o cumprimento e a plenitude do Antigo Testamento. Hoje iremos então olhar para uma história que aconteceu no livro de Juízes. E o livro de Juízes começa praticamente com a morte de Josué, e estende-se mais ou menos por cerca de 200 anos. Relembrar que Josué foi o líder usado por Deus para levar o seu povo até à terra prometida para concluir a tarefa que Moisés tinha iniciado depois de ter tirado o povo de Israel da escravidão que sofriam no Egito. Até chegarem então à terra prometida, Canaã, andaram no deserto durante 40 anos. Deus esteve sempre presente com o povo de Israel, ao protegê-los, como também ao sustentá-los diariamente, sendo que muitas vezes nesta caminhada o povo de Deus, o povo de Israel, duvidou do cuidado do nosso bom Deus. Deus ia renovando constantemente a sua aliança com o seu povo, mostrando que estaria com eles caso fossem obedientes às suas leis. Sobretudo, se não adorassem imagens de escultura e nem fizessem alianças com os povos inimigos. Qual a razão? Quando faziam alianças com os povos inimigos de Deus, no fundo estavam a afirmar que a aliança que tinham feito com Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, não era suficiente. Precisavam então de ter povos pagãos
para se defenderem dos ataques dos seus adversários. No fundo a tua proteção, Deus não nos chega, então nós vamos ter que arranjar proteção no outro lado. A memória deles era bem curta, porque não se recordavam daquilo que Deus tinha feito com eles no passado e muito menos com o que Deus tinha feito com as gerações anteriores a deles. Certamente que era culpa do povo de Israel, embora não possamos ignorar que muito provavelmente seria também culpa dos seus ascendentes, porque não ensinaram às gerações seguintes quem era Deus, aquilo que Ele fez e como deviam confiar nele. Este círculo familiar de partilha do Evangelho, da partilha da bondade de Deus, é fundamental, é essencial para que as gerações seguintes possam também confiar em Deus. O grande tema do livro de Juízes é: não te desvies de Deus. Não desvies o teu olhar de Deus. Podemos ver este tema resumido num versículo que está no último capítulo deste livro, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. É por isso que é preciso ter muito cuidado com as lições que podemos tirar deste livro, porque muitas das coisas que aconteciam porque as pessoas faziam essas mesmas ações à sua maneira. Hoje iremos então olhar para a vida do primeiro juiz de Israel, Otniel, e perceber a importância de fazer aquilo que é correto, não aos nossos olhos, mas aquilo que é correto aos olhos do nosso bom Deus. Então, vamos ler Juízes, capítulo 3, versículo 7, agora, inicialmente. O povo de Israel esqueceu-se do Senhor e desagradou ao seu Deus, prestando culto aos ídolos de Baal e Astarte. Depois de terem então saído vitoriosos nas batalhas do passado, o povo de Israel esqueceu-se do Senhor Deus. Porquê? Porque fizeram coisas más aos seus olhos e começaram a viver como se Deus não existisse. Os seus corações estavam frios com as verdades divinas, ainda que conhecessem e vissem a presença de Deus desde pequenos. Algo que pode acontecer connosco. Em determinado momento da nossa caminhada, nós podemos esfriar perante as verdades bíblicas, como também esquecer aquilo que nós aprendemos desde algum tempo. Se fôssemos olhar para os versículos anteriores a estes, iríamos reparar que Deus sempre derrotou todos os inimigos do povo de Israel. No entanto, Deus também tinha sido muito claro ao não permitir que os povos pagãos não coabitassem com eles. Qual a razão? Israel, ao permitir que estes povos coabitassem com eles, estariam de certa forma a dar permissão ao aceitar aquilo que esses mesmos povos praticavam e que Deus não queria para as suas vidas. Por exemplo, Deus tinha sido muito claro em dois aspectos. Em primeiro lugar, ordenou que os israelitas não se casassem com os povos de pessoas que não tivessem Deus como seu Senhor. E isto aconteceu. Em segundo lugar, Deus ordenou que não adotassem costumes pagãos, como a adoração às imagens de escultura. E, devido a essa coabitação, isso também aconteceu. Foi por isto que Deus pediu para expulsarem os povos adversários e também para destruírem todos os ídolos que tinham sido construídos, porque Deus sabia que eles eram fracos. E rapidamente a adoração devida a Deus iria passar para uma adoração ou uma veneração, seja o que quiser, ou uma imagem. Deus nunca precisou de imagens para ser adorado ou venerado. Deus nunca quis nada disso. Por isso é que nunca vemos nenhuma representação de Deus ou da Trindade. Não vemos nenhuma representação no Antigo Testamento que Deus aceitasse. No entanto, o povo de Deus, o povo de Israel, preferiu fazer o que era correto aos seus olhos pelo prazer que desejavam ter nesta vida, não dando ouvidos à voz de Deus. O povo vivia numa podridão espiritual e Deus teve de intervir mais uma vez para que o povo aprendesse a depender apenas de Deus para viver as suas vidas de uma forma correta. Reparemos agora no versículo 8, de Juízes capítulo 3, versículo 8. Por isso o Senhor se irritou, reparem nesta expressão, irritou, e submeteu o povo de Israel ao rei Cushan-Rishethaim, da Mesopotâmia, durante 8 anos. Então, o Senhor se irritou.
Por vezes podemos achar ou desejar que Deus seja aquele Deus ou aquela pessoa boazinha que nunca se irrita, porque Deus é o Deus do amor, o Deus do abraço, etc, etc, etc. Que tem sempre uma grande paciência, pedindo sempre com todo o respeito e humildade às pessoas que olhem para Ele. Por favor, olha para mim, vá lá, vá lá. Esse Deus, com toda a certeza, não é o Deus da Bíblia. Este texto mostra precisamente que o nosso bom Deus vai contra esse falso Deus que criamos nas nossas mentes. Deus irritou-se, Deus irou-se profundamente contra o povo, não com a nossa ira pecaminosa, mas com a sua irritação santa. Não era apenas por causa das suas vivências, mas também contra as suas vidas pessoais, ao ponto de, devido a esse mesmo pecado, submeter o seu povo à opressão de outros povos, e no caso ao povo da Mesopotâmia, para manifestar então o seu castigo, a sua ira. Deus desejou então, ou usou o desejo das pessoas maliciosas para fazer a sua vontade, que consistia então em disciplinar o povo de Israel para que este virasse novamente os olhos para Deus. Assim como o povo de Israel se entregou aos povos pagãos, Deus estava então a entregá-los também aos povos adversários. Vocês quiseram fazer aliança com eles? Então agora vão sofrer nas suas mãos. Vão sofrer e vão perceber, para poderem então olhar novamente para mim. Segundo o texto, este castigo durou 8 anos. Foi a forma que Deus usou para que o povo se apercebesse daquilo que tinha feito, ao não viverem uma vida de obediência. Esta ação, ao contrário do que possa parecer, mostra apenas a bondade e a graça de Deus para com o seu povo. Porquê? Porque Deus disciplina, visando a restauração de vidas, aqueles a quem ama. Nós vemos essa verdade bíblica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Significa isso que quando Deus age connosco desta forma, fala como ato da sua bondade ao corrigir-nos e ao colocar-nos novamente num caminho que o honre. Será também interessante notar que o poder soberano de Deus, pois não estava a agir desta forma no sentido de deixa ver o que é que vai acontecer. Não. Deus não é surpreendido com nada que acontece, porque Deus é o dono da história. Deus simplesmente agiu desta forma porque também determinou aquilo que iria acontecer. Foi a forma de Deus chamar o povo de Israel ao arrependimento. Vejamos como isso é notório logo no versículo a seguir, versículo 9. Então os israelitas clamaram ao Senhor e Ele enviou-lhes um libertador. Estão a ver? 8 anos de castigo. Clamaram logo a quem deviam ter sempre clamado. Clamaram logo ao Senhor por um libertador. Chamava-se Otaniel e era o filho do irmão mais novo de Caleb. A palavra clamar no original significa gritar num ato desesperado, chorar compulsivamente, pedindo ajuda. Isto mostra-nos que perante as dificuldades, o povo de Israel sabia bem a quem recorrer. Esta semana no culto doméstico estava a falar, eu e a minha mulher estávamos a falar com os nossos filhos, quando é que nós oramos mais? Se era num momento de dificuldade, se era num momento em que tudo vai bem nas nossas vidas. A primeira resposta dos meus filhos foi que se calhar nós oramos com mais facilidade quando tudo vai bem na nossa vida. E depois, no fim de algumas perguntas que fizemos, o meu filho disse, se calhar nós só oramos quando nós estamos a precisar. E isso não é bom. De facto, não é bom. Mas também, por outro lado, mostra que quando temos alguma dificuldade, sabemos que Deus nos ouvirá. O povo de Israel também sabia que, devido ao que tinha acontecido no passado, bastava colocar os seus olhos a qualquer momento em Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, que Deus iria ouvi-los e iria também ajudá-los. Sendo assim, a memória passada ajudou-os a enfrentar o presente para confiarem no futuro melhor. Este é um exercício que nós também devemos fazer. A memória passada daquilo que Deus fez ajuda-nos a enfrentar o presente para confiarmos num futuro melhor. Como é que Deus fez para libertar então o seu povo? Enviou então um homem chamado Otaniel, que já tinha tido uma vitória muito importante relatada no capítulo 1. Ele era sobrinho de Caleb. Relembrar que Caleb foi aquele que tinha ido espiar a terra prometida com Josué
e foram os dois únicos espias que confiaram em Deus, mesmo diante de tantas provações ou diante de tantas dificuldades que notaram naquela terra. Relembrar que da geração que saiu do Egito, apenas chegaram à terra prometida, sem contar com os mais novos, 2 pessoas, Caleb e Josué. Agora pensemos, qual a razão de Deus não ter matado logo os opressores e ter enviado um homem, Otniel, para libertar o seu povo da opressão? Deus não tem todo o poder, por que é que Deus teria que levantar um homem para libertar o povo da opressão? Pensemos nisso. Versículo 10. O Espírito do Senhor estava com ele e estabeleceu-o como juiz. Otniel entrou em guerra e o Senhor deu-lhe a vitória sobre o rei da Mesopotâmia. Quando Deus queria então libertar o seu povo, enviava sempre alguém capacitado pelo Espírito Santo para conceder a vitória perante os inimigos. A presença do Espírito Santo, neste sentido, significa que Deus escolheu alguém capacitando para liderar o povo de Israel. Além disso, vemos que Deus estabeleceu Otniel como o primeiro juiz de Judá, que tinha a principal função de governar o povo e liderá-lo nas guerras. Como Otniel reconheceu o poder de Deus, tinha então um profundo desejo de honrá-lo. Além disso, olhamos também para este versículo, vemos que a vitória não aconteceu, ou melhor, a vitória que aconteceu não foi uma vitória qualquer. Foi sim uma vitória estrondosa contra o rei da Mesopotâmia, para mostrar como o poder de Deus estava com ele. O povo de Israel, com Deus ao seu lado, sempre derrotou os seus maiores inimigos, sem ser preciso fazer aliança com outros povos. Deus é soberano. Ou acreditamos nisso, ou iremos depender dos outros. Se nós formos olhar erradamente para esta história, nós iríamos pensar assim: se nós estivermos com Deus, todos os nossos inimigos irão ser derrotados. Será verdade? Será que nós não temos pessoas? Será que nós não temos doenças? Será que nós não temos problemas que nos vão perseguir durante a vida toda? Então, do que é que este texto fala? Não podemos olhar, mais uma vez, de forma moralista para este texto. Versículo 11. Depois houve paz durante 40 anos, até à morte de Otniel. Então, Otniel reinou durante 40 anos. E enquanto o seu reinado durou, o povo viveu em paz perante os seus adversários, sendo que o Senhor Deus ia concedendo essa paz através da vida do juiz que tinha escolhido para liderar Israel. Através da vida de Otniel podemos ver algumas aplicações para a nossa vida, para perceber como podemos viver de forma correta aos olhos do nosso bom Deus. Em primeiro lugar, a primeira aplicação que nós podemos tirar deste texto é que, em certo sentido, não importa o que fizemos, importa sim o que nós iremos fazer. O povo de Israel fez coisas terríveis e permitiu outras. Esqueceram-se da lei de Deus em busca de novas experiências, em busca de uma novidade de vida. No entanto, clamaram ao Senhor Deus por aquilo que fizeram, pedindo perdão. E Deus perdoou-os novamente. Deus não os perdoou porque precisava deles. Deus perdoou-os porque os amava profundamente, ao ponto de não os deixar viver numa vida pecaminosa. Esta é uma lição muito importante para a nossa vida. Tendemos a esquecer aquilo que Deus fez por nós, à procura de novas experiências, à procura de novas sensações. Isso é pecado. Esquecemos-nos facilmente da fidelidade à palavra por causa da busca da felicidade. E isso pode-se ver na maneira como agimos ao desconfiarmos pouco das nossas intenções, por confiarmos muito nas nossas ações. E o nosso coração é enganoso. Nós temos que desconfiar daquilo que nós fazemos, nós temos que desconfiar das nossas ações e à procura, sim, daquilo que diz a palavra de Deus para nós. Se este esquecimento do que Deus fez for uma realidade, pouco a pouco nós começamos a ficar frios e distantes. Pouco a pouco deixaremos de ter alegria de estarmos em comunhão com Deus, como também com os nossos irmãos. Ouvimos a palavra e parece que nada acontece. Cantamos por cantar. Quando oramos, fazemos-lo apenas por rotina ou para o pastor não nos chatear. No fundo, ficamos como aquelas pessoas que comem e não lhes sabe nada. Tentam cheirar e não sentem. Olham, mas não veem nada. O que podemos fazer se isto acontecer na nossa vida? E nos sentimos secos, espiritualmente. O que fazer quando sabemos a verdade, mas queremos viver de acordo com a nossa verdade? Aprendamos com o povo de Israel. Gritemos ao Senhor, clamemos ao Senhor. Como?
pedindo ajuda, pedindo perdão, olhando para aquilo que Cristo fez e esperarmos no Senhor Deus, e enquanto esperamos, somos obedientes à sua palavra. Digamos como o salmista David, é um salmo que me tem acompanhado muito, o Salmo 42 e o 43. Mas o Salmo 42, versículo 5 diz o seguinte: Porquê hei de estar desanimado e preocupado? Porquê? Quero confiar no Senhor e ainda o hei de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Porquê hei de estar triste e desanimado? Deus é o meu Deus e o meu Salvador. Peçam então ao Senhor para voltarem a ter a alegria da salvação. Sejam sinceros, não tenham medo. Temos falado muito sobre isso. Não tenham medo de dizer ao Senhor como se sentem. Como é que vai a vossa vida? E esperem. Esperem, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vão como águias, correm sem se cansarem, andam sempre sem se fatigarem. Temos também que eliminar os ídolos da nossa vida. O povo de Israel permitiu e adorou os ídolos de outros povos. No entanto, podemos pensar, nós não temos imagens. Nós não temos ídolos porque não temos imagens. Sim, pode ser que isso seja uma realidade. Pode ser que também não temos imagens. Temos também, por outro lado, ídolos. Porquê? Tal como disse Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. É verdade que os cristãos podem viver a vida com muitos ídolos no nosso coração e temos de quebrar com esses ídolos antes que esses mesmos ídolos quebrem com as nossas vidas. E o que é um ídolo? Tudo aquilo que nos faz achar que somos alguém, nos faz achar que é a nossa identidade, faz-nos achar que nós já somos realizados. E às vezes, eu não gosto muito dessa expressão, quando as pessoas dizem eu já tenho um trabalho, então eu já me sinto realizado. Já tenho um filho, então eu já me sinto realizado. Já tenho não sei o que, já me sinto realizado. Não. Os filhos de Deus, independentemente daquilo que lhes acontecer, a sua identidade é Cristo. E nós estamos realizados no próprio Cristo. É a nossa realização. Está centrada, então, nele. A segunda aplicação que nós podemos tirar deste texto é que nós devemos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. O povo de Israel tinha uma memória bem curta. E quando as coisas não corriam de acordo com os seus olhos, eles voltavam então ao pecado. Reclamavam constantemente com Deus devido à insatisfação com a vida. Queriam apenas segurança e não estavam dispostos a correr riscos. Contudo, a vivência pela fé é sempre uma vivência de risco, pois andamos no caminho estreito. Notemos também que estas pessoas repetiram as atitudes que viram dos seus pais. Se nos lembrarmos, o povo foi salvo da opressão que sofriam no Egito e perante a primeira adversidade que sofreram no deserto, já estavam a pedir a Deus: para que isto? Mais vale voltarmos para o Egito. Perderam a memória. Ou seja, o círculo da insatisfação renova-se se não for quebrado. E o círculo da insatisfação, quando é cultivado no lar, normalmente passa para também os nossos filhos. Quando é que devemos então olhar para o passado? Ao longo do Antigo Testamento, Deus disse várias vezes ao povo para olhar para o passado, para se lembrarem da sua presença. Seria a garantia que ele iria continuar a ser quem era, porque Deus não muda. A nossa tendência natural é outra, porque olhamos para aquilo que nos traz dor no passado, em vez de olharmos para o nosso bom Deus. Pois sentimos-nos bloqueados na nossa caminhada, inseguros no nosso dia-a-dia. Muitos de vós, eu também, temos coisas no passado que, se formos a olhar, vai-nos magoar, vai-nos trazer dor. Mas temos que nos lembrar quem é Cristo e aquilo que Cristo fez por nós. E certamente que isso é superior a qualquer outra coisa. E às vezes carregamos fardos anos e anos e anos. Há coisas que de facto eu não consigo explicar na minha vida. Há dores que se prolongam e eu não compreendo a razão. Há coisas que também ainda não estão resolvidas. Há situações que eu ainda não sei como vou enfrentar. No entanto, eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. E essa esperança é Cristo, o qual me ajudou a chegar até aqui e tenho a certeza que irá guardar a minha vida até ao dia final. Vou ainda mais longe e humildemente o digo. Desejo, com a minha dor e com os meus problemas passados, ter uma perspectiva comunitária ao abençoar e ajudar outras pessoas. Muitos de vós sabem que há cerca de 2 anos passei por um processo muito difícil na minha vida. Processo de burnout, de depressão.
E o Senhor tem usado isso para também poder ajudar outras pessoas. Se eu já estou plenamente curado, não estou. Mas desejo que esse meu problema também possa ser bênção para a vida de outros. Afirmemos cada vez mais que Deus está connosco, mesmo que possamos estar a atravessar pelo vale da sombra da morte. E de certeza que não tememos mal algum, porque a sua presença nos basta. Há um hino que eu gosto muito, que diz o seguinte, eu não vou cantar. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu para o meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Amém. Terceiro e último lugar. Esta história é acerca de Jesus. Esta história não é acerca de Israel, porque se fosse poderíamos acreditar que iríamos ter vitórias na vida se vivemos de acordo com a vontade de Deus. Se cumprimos aqueles passos que eles fizeram, todos os nossos inimigos seriam derrotados, destruídos. Aliás, espero fazer-me entender que viver segundo a vontade de Deus é, muitas vezes, ter derrotas nesta vida por causa da vitória que nos está proposta no futuro. Esta história não é acerca de Otiniel, porque se fosse, poderíamos pensar que se fizéssemos as mudanças necessárias, iríamos viver em paz. É verdade que Deus trouxe paz a Israel durante 40 anos através deste homem. Contudo, este homem não pode fazer nada por nós. Este homem não pode trazer paz às nossas vidas. Ele já morreu. Só houve um homem que viveu nesta terra que pode fazer alguma coisa por nós e que pode trazer paz à nossa vida. Ele foi juiz e continuará a ser juiz. Veio cheio do Espírito Santo para viver uma vida perfeita aos olhos de Deus. Fez isso para que nós pudéssemos ter paz e paz com Deus, que é, na verdade, tudo o que nós mais precisamos. Podemos ter circunstâncias adversas, mas se estivermos em Cristo, nós sentiremos paz. No entanto, precisamos de reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Precisamos de pedir perdão a Deus. Precisamos de reconhecer que Cristo foi à cruz no nosso lugar para saldar a nossa dívida e levar sobre ele o nosso castigo, o castigo que nós merecíamos. Será que nós já fizemos isso? A tónica de Juízes era, naqueles dias não havia rei em Israel, porque cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E este é o meu desejo para cada um de vós. Há um rei neste mundo. E por isso nós queremos fazer aquilo que é correto aos seus olhos. Não aos nossos, mas aos seus olhos. E que este possa ser então o desejo de cada um de nós, neste momento difícil que nós ultrapassamos, em que não sabemos bem se vem aí uma segunda vaga ou terceira vaga, nós não sabemos nada. Mas sabemos de uma coisa: Deus é bom e está a controlar todas as coisas. E tudo o que Ele faz, não faz nada em vão. Vamos orar? Senhor, bom Deus e nosso Pai, nós estamos muito gratos, Senhor. Estamos gratos, Senhor, pelo Teu amor, o Teu cuidado para connosco. Obrigado por podermos passar por situações difíceis, mas sabemos que Tu nunca nos desamparas. Ajuda-nos a acreditar nas Tuas promessas. Ajuda-nos a acreditar que Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Ajuda-nos a acreditar que na morte de Jesus há lugar para nós. Por isso, Senhor, pedimos perdão. Reconhecemos que somos pecadores, Senhor. Acreditamos que Cristo foi à cruz morrer no nosso lugar e que precisamos de Ti para sermos salvos. Ó Senhor, abençoa-nos para que possamos viver vidas que Te agradam. Senhor, abençoa-nos para que possamos também partilhar esta palavra com aquelas pessoas que ainda não conhecem. Senhor, usa as nossas vidas, usa a nossa dor, usa o nosso sofrimento, as nossas angústias, seja o que for, para proclamarmos que Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Esta é a oração do Teu povo e por isso, juntos, nós dizemos Amém. Amém. Se este de facto é a tua oração, que possas então dizer ao Senhor as mesmas palavras, as tuas palavras, a forma como te sentes.
certamente o Senhor irá abençoar a tua vida. Também, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, já sabem que podem deixar nos comentários, podem mandar uma mensagem. Mais uma vez, também os meus parabéns a todas as mães presentes. Mais uma vez, também as minhas orações, reforçar as minhas orações por todas aquelas mulheres que desejam ter filhos e não conseguem. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Também queremos dizer, se algum de vós que está a ouvir a mensagem deseja ter uma Bíblia e não a tem, por favor, deixe um comentário ou mande uma mensagem que certamente alguém da Igreja Batista da Graça irá fazer chegar. Queremos também dizer que se alguma pessoa que estiver a ouvir esta pregação estiver a passar por alguma dificuldade a nível de alimentação, por favor, façam-nos chegar. Nós queremos ajudar-vos, nós queremos também estar convosco neste momento difícil. Mandem uma mensagem, deixem um comentário e certamente irão ser ajudados. Não importa o ponto do país onde estiverem. Há muitas igrejas espalhadas no nosso país. E onde há uma igreja, há sempre um ponto de ajuda. Que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe e obrigado por estarem aí. Amém.